Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. O transporte público vive um momento decisivo em várias cidades do mundo. Depois de uma forte queda no número de passageiros nos últimos anos, operadores e gestores enfrentam o desafio de reconquistar usuários, garantir sustentabilidade financeira e, ao mesmo tempo, avançar em pautas importantes como a agenda climática e a inclusão social. Para conversar sobre esse cenário e entender quais caminhos estão sendo discutidos internacionalmente, recebemos hoje Eleonora Pazos, chefe do escritório da América Latina da UITP, a União Internacional de Transportes Públicos, uma das principais organizações globais dedicadas ao desenvolvimento do transporte público sustentável. Eleonora, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do nosso podcast. É a primeira vez que estamos conversando com uma autoridade a nível internacional para falar sobre esse tema que é tão importante aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Agradeço aqui em meu nome e de nossa diretoria por sua participação. Eu, na realidade, que agradeço, uma honra estar aqui. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, né? O Rio de Janeiro é uma cidade global, é uma cidade que está inserida num contexto global, então vai ser um prazer ter essa conversa aqui, trazer um pouquinho do que está acontecendo aí pelo mundo, e os números, né? Como você falou, estamos aí num desafio de inclusão, diversidade, né? E uma forte discussão, isso é no mundo inteiro, não é só aqui. Sim. Então, vamos começar aqui te perguntando, a gente olhando para o cenário nacional e internacional, quais são hoje os principais desafios para a gente conseguir recuperar a demanda do transporte público nas grandes cidades como o Rio de Janeiro, onde a gente verificou ao longo dos últimos anos uma queda muito acentuada do uso do transporte público? Bom, eu acho que assim, primeiro é dar um contexto internacional, que de fato a gente está vivendo uma perda de passageiros, não é só no Rio de Janeiro, mas em diversas cidades do mundo. Eu vou comentar um pouquinho aqui um estudo que a UITP até lançou, ela vem acompanhando. Bom, em plena pandemia, vou começar lá no. É estranho, né? A gente sempre Sim, volta para o ano de 2000 e 2020, né? sim, Mas acabou se tornando essa referência, o ano de 2020, para questões, né, de avaliação e verificação do uso do transporte público, né? Ficou o antes e depois, né? O antes e depois pandemia. De fato, as cidades demoraram a recuperar porque teve uma mudança muito expressiva, muito intensa no comportamento do usuário. Quando a gente volta àqueles números, né, enfim, de um lockdown total até uma recuperação, a gente sabe que o modo que as pessoas se movimentam, as pessoas começaram a fazer seu cotidiano de uma maneira muito diferente. E isso acabou sendo refletido no mundo inteiro. Obviamente que todas as questões dos teletrabalho, teleeducação, foram se alterando, principalmente, eu diria que nesses últimos 2 anos, 23, 24 e 25, né? A gente vê uma recuperação, estudos intensos, do que se refere aos efeitos do teletrabalho, principalmente, e isso acabou trazendo uma realidade um pouco mais, eu diria, estável, né? A UITP tem acompanhado os números aí desde sempre, a UITP sempre teve um benchmarking de cidades, mas especificamente a gente, o ano passado, lançou um índice de mobilidade com uma avaliação de 47 cidades pelo mundo, de fato, algumas cidades aqui da América Latina, incluindo o Rio de Janeiro, é, e o que a gente vê é ainda um transporte recuperando
recuperando número de passageiros. Poucas cidades recuperaram acima do que se tinha em 2020, né? Então a gente tem aí Dubai, casualmente, que aumentou 10%, Copenhague com um aumento de 37% do uso do transporte, e as demais cidades recuperando. Então, eu acho que assim, quando a gente for fazer uma análise dos números de 25, é, seguramente teremos algo completamente diferente desse cenário de 21 e 22, que foram os últimos números que a UITP analisou, mas ainda girando, eu diria, em torno desse 80% a 85%. Ou seja, tem um 20, um 15, 20% de passageiros que ainda não foi recuperado. O Rio de Por Janeiro outro está lado, eu acho que é importante. 85%. Adiante, por favor. O Rio de Janeiro, os dados aqui da Não, cidade do Rio adiante. de Janeiro, a gente só recuperou 75% do movimento de antes. 25% a gente esperava que retomasse em 24 e 25, mas isso não se Perderam confirmou. 25%. Então, eu acho que no mundo a gente está com esse número de uma perda de uns 15%, máximo 20%. Esse é o número médio. De fato, na América Latina, a gente tem Travou a internet. uma combinação de fatores para a América Latina, né? Em compensação, outras cidades como Colômbia, Medellín recuperaram, né? Mas, ao mesmo tempo, nós, na América Latina, deixamos de fazer investimentos, diferentes de outros lugares do mundo que continuam investindo. Então, o que a gente vê de maneira muito intensa é que, apesar dessas perdas aí de 10, de 15 até 20%, os investimentos continuam sendo feitos de maneira muito intensa. E para nós, América Latina, a gente teve esse gap, um gap de investimentos. Poucas cidades conseguiram e continuaram fazendo investimento no transporte público. Então, acho que o principal olhar para essa recuperação é dizer, bom, perdemos passageiros, mas não por isso temos que deixar abandonado o transporte ou deixá-lo no mesmo patamar que há 6 anos atrás, no nosso caso, né? Estamos falando aí, estamos no ano de 26, falando de investimentos que foram feitos em 20 e que alguns foram suspensos, né? Então, o que a gente vê é que as cidades que recuperaram são as cidades que continuaram investindo e investindo fortemente no transporte público. Então, acho que a mensagem é essa. A América Latina, de fato, tem não acertado nessa questão do investimento. Então, a gente tem visto em muitas cidades envelhecimento de frota, perda de qualidade. Não estou generalizando, mas eu estou assim, é um panorama, né, uma figura geral. Quando se perde passageiros e não conseguiu se recuperar, de fato temos esse cenário. Bom, a UITP realmente avalia que em torno desse 20%, desse 15, 20%, é um efeito do comportamento das cidades, né? O novo efeito que ficou de novas maneiras de se mobilizar, com alguns dias de teletrabalho, enfim, mesmo na questão de educação. Mas, de fato, a gente vê que existem novas viagens e que essas cidades, como, por exemplo, esse exemplo de Copenhague, que aumentou 37%, eles conseguiram criar que existisse uma demanda ao fim, que não só aquela pendular de trabalho ou escola. E um intenso investimento. Então, acho que essa combinação, né, de não deixar cair a qualidade do serviço só porque você perdeu passageiros, é uma mensagem que a UITP tem dado. As cidades conseguem se recuperar, vão recuperar a longo prazo, numa maneira mais lenta, mas de fato seria isso. Eleonora, a gente fala muito sobre a relação entre mobilidade urbana, sustentabilidade e como que o transporte coletivo pode contribuir de forma mais efetiva para que as cidades atinjam suas metas climáticas, para que tenha uma mobilidade melhor, porque isso está tudo relacionado. E a gente conversava sobre
a questão da queda do número de passageiros. A gente bateu um papo aqui sobre a questão da mudança de hábitos. E uma coisa que a gente verifica aqui no Rio de Janeiro é a migração do passageiro para os aplicativos de veículos individuais e, mais recentemente, e com grande peso, para o mototáxi. Então, hoje, as pessoas, para se deslocar, para vencer os engarrafamentos, para ter velocidade no seu dia a dia, estão andando de mototáxi para todo lado. O mototáxi que era restrito à ligação do ponto do ônibus até o alto da comunidade, naquelas vias onde os ônibus não passavam e nem os carros, e ele ganhou o asfalto e hoje as pessoas pegam mototáxi para longas distâncias, viagens de 20 quilômetros, 30 quilômetros, estão fazendo hoje no mototáxi por conta da velocidade, com todos os impactos que a gente já sabe que ocasionam em acidentes, a questão da saúde, a questão da circulação pela cidade. Como é que você enxerga isso? Bom, Paulo, assim, o mototáxi é um fenômeno muito latino, né? Não é algo recente, é algo que já nos acompanha há muitos anos. Facilitou a vida do mototáxi hoje são os aplicativos, sem dúvida. O que, como você disse, o que se restringia a áreas ou regiões muito específicas das cidades, é, enfim, está disseminado porque num aplicativo você consegue pegar um mototáxi absolutamente em qualquer lugar. Sim, Olha, realmente, há estudos, eu diria de 20, 30 anos atrás, um dos fenômenos mais intensos que a gente viu foi na Colômbia, sim, quando da implementação do Transmilênio, uma das competições grandes desses sistemas era o mototáxi, ainda existe, né? Mas enfim. E foi um dos embates, assim, do corredor de ônibus em relação ao mototáxi. Quando se melhorou a qualidade de todo o sistema de ônibus, o mototáxi foi perdendo força. sim, Obviamente que naquela questão de alimentadores, que, por exemplo, na Colômbia ainda demorou alguns anos mais, né? A gente tinha os macro corredores, os BRTs funcionando muito bem, e os alimentadores ainda um pouco mais desorganizados, passando por um processo de sim, transformação, o mototáxi ocupava esses espaços. Então, não tem dúvida que aí a gente está falando um pouco de serviço, qualidade e o que o mototáxi atende. sim, E aí eu vou voltar, então eu vou voltar de novo àquele começo da minha frase, né? Quando há recuperação de passageiros é porque houve um investimento muito grande nos sistemas de ônibus e de qualidade. E aí, voltando, né? Se tem qualidade, se o sistema está bem organizado e atende, o mototáxi não vai deixar de existir sem regras duras. sim, Isso não, eu não tenho dúvida que precisa de uma intervenção legal para favorecer o transporte público, né? São medidas, é necessário a tomada de decisão do poder público por optar e orientar o que é uma política pública de transporte. sim, E as cidades que conseguiram combater o mototáxi, não estou nem falando na era aplicativo, estou falando numa era que ainda tinha o ponto de mototáxi, ou tinha o fone, né? Na Argentina tinha o fone táxi, fone mototáxi. Se ligava para um número, e nem era WhatsApp, hein, gente? Vamos falar, estou falando de histórias antigas mesmo, né? Até na Colômbia, quando se tinha um problema muito intenso junto com segurança, se obrigava o mototaxista a usar um colete que tinha o número da placa da moto nas costas, estampado. Eram umas coisas assim bem, bem absurdas. E o passageiro também usava o colete, né? Então entrava. É, o mototáxi via aplicativo realmente está causando estragos, né? A gente tá vendo estragos na Argentina, no interior da Argentina, tá vendo estragos aqui no Brasil, em várias cidades, e sem dúvida tem que passar por uma discussão de política pública. Né? Então, porque a liberdade de ir e vir, ok, temos a liberdade de ir e vir, ninguém é contra, não é isso. Mas tem que ser feita uma análise dos impactos econômicos, né? Eu acho que assim, o caso aqui de São Paulo, quando teve uma primeira semana,
de funcionamento dos aplicativos, né? Não sei se foi primeira ou segunda semana, mas teve um acidente muito grave com um passageiro, né? Levando o falecimento desse passageiro no mototáxi. Teve uma espécie de conscientização, né? Obviamente, o poder público tomando uma decisão de proibir, mas com um embate aí numa questão até nacional, né? Então, ainda se tem esse embate da legalidade do sistema ou não e do poder. É, uma vez mais, as cidades que saíram à frente, a gente tem aquelas cenas clássicas da Ásia, de várias cidades, Indonésia, Jacarta, outras cidades aí afora pelo mundo, sudeste asiático, de vias entupidas de moto que você não sabe como elas cruzam de um lado para o outro. Eu acho, de fato, as políticas públicas têm que tomar uma decisão antes da gente virar uma cena asiática. E é um pouco uma combinação de fatores, né? Eu acho que, né, aquela famosa frase dos acidentes de aviões, né? Não é um único fator que causa. Mas sem essa discussão e sem um posicionamento do que é uma política de mobilidade nas cidades, dificilmente a gente vai combater Sim, essa competição desleal com o transporte público. sim. E é o que você falou, tem que ser uma política pública essa decisão. E o que a gente vê aqui, infelizmente, é toda decisão que se toma aqui é pensando na questão dos votos. Então, você não pode restringir o carro de passeio, que você pede o voto do carro de passeio. Ah, os mototaxistas são muitos, é uma forma de gerar emprego. Não, o cidadão está desempregado, compra uma moto financiada, que é barata, sai rodando com a sua moto, se considera empregado. Então, com isso, todo mundo tem o direito de levar, de trabalhar, de prover o seu sustento da sua família. Mas com isso, é o que você falou, ao invés de se melhorar, a gente passa um processo de ver tudo sendo deteriorado. Né? Se investe nos corredores de BRT, por exemplo, mas ao mesmo tempo se libera o mototáxi para andar à vontade. Tem discussões que já foi colocado aqui no Rio de Janeiro, não foi adiante, é um absurdo. Liberar os corredores do BRT para o mototáxi, que aí seriam corredores mais seguros para as motocicletas andarem. Então, são os absurdos que se falam e projetos apresentados por legisladores e tudo visando obter ali o voto à próxima eleição. E ninguém preocupado realmente com a qualidade de vida na cidade, com a mobilidade de qualidade. Então, são projetos mais eleitorais do que projetos realmente pensando em como vai ficar a cidade no futuro. A gente anda aqui, Exato. só Não, para pode terminar, Paulo. interromper, na região aqui da Barra da Tijuca, eu moro aqui próximo em Vargem Grande. Há 5 anos atrás, eu vinha de Vargem Grande para Barra, que é onde eu trabalho, no centro metropolitano, em 20 minutos de carro. Em ônibus eram 35 minutos. Hoje demora 1 hora e meia para andar uma distância de 20 quilômetros. Então você veja o absurdo que é. Sem contar os acidentes de motocicletas. E quando tem um tombo de motocicleta, fecha uma faixa duas, fica muito pior. E você não vê para onde sair. E cada vez tem mais condomínios sendo construídos aqui nessa região, são mais carros, e aí as vias são as mesmas. E tem gargalos, que são pontes e viadutos e túneis, que não permitem que haja uma circulação maior. E recentemente a prefeitura anunciou uma série de medidas, de obras que vão fazer aqui nessa região, para tentar resolver, diminuir o impacto dos engarrafamentos. Nenhuma voltada para o transporte público, todas são voltadas para facilitar a circulação dos veículos particulares. Então, esse uso do espaço urbano está totalmente errado. Então, tem o discurso do transporte público, mas na prática o que a gente vê são os investimentos ao contrário. É um caso sério. Paulo, eu acho que aí a gente podia falar de políticas públicas simplórias, né? Quando a gente está falando, primeiro eu vou voltar à tua primeira colocação de emprego. Por um lado, o nosso setor reclama que não temos mão de obra,
né? sim, Quantas vezes ouvimos em muitas cidades dizendo não temos motoristas, sim. falta mão de obra, não temos mecânicos, não temos agora, se a gente for falar de eletrificação, não temos mecânicos para veículos elétricos. E por Exatamente. outro lado, a gente quer só que simploriamente você pode comprar tua moto e pode dirigir a moto. Agora, como não fazer políticas públicas casadas e transversais de qualificação? Um exemplo também, né? Sim, Obviamente que isso aqui a gente está resumindo, se necessitam estratégias para fazer e promover políticas públicas de emprego, mas essas pessoas que estão financiando a moto não poderiam ser os motoristas de amanhã, os nossos exatamente. mecânicos, a mão de obra que o setor precisa. Então, claro, obviamente é muito mais fácil dizer seja motoboy, você compra, você se vira, do que criar uma política pública de empregabilidade e transformar e qualificar a mão de obra. Então, eu acho assim, também um pouco do nosso setor de levantar bandeiras e advogar nesse sentido de dizer, bom, você acha que isso aqui é solução? A gente pode dar uma solução melhor até, né, criando, né, uma mão de obra muito mais qualificada para a cidade. De novo, mais uma vez, como o transporte público é solução para a empregabilidade, né? Dentro da UTP, a gente tem estudos, inclusive com a Organização Mundial do Trabalho, né, a OIT, da capacidade de geração de emprego e de geração de emprego de mão de obra qualificada em várias esferas, porque a gente tem essa qualificação desde uma mão de obra que requer menos anos de estudos, até, obviamente, é, mão de obra com, né, enfim, de alta capacidade técnica e educacional. E o transporte público, acho que às vezes nosso setor às vezes falha em se apresentar como uma solução de emprego, né? Inclusive, há uns anos atrás, o transporte público foi eleito um emprego verde, né? Porque gera uma capacidade das cidades melhorarem sua qualidade de vida nos quesitos, né, de sustentabilidade. E aí, de novo, o transporte pode se apresentar como uma solução para o congestionamento. Sim, sim. E aí, quando a gente fala, mas claro, são soluções mais complexas, é mais simplório dizer, né, criar um rodízio, ou fazer alguma coisa para o carro, como você disse, né? Que obviamente vai requerer menos investimento, vai ter um efeito mais rápido, mas a longo prazo a gente sabe que essas soluções não se sustentam, né? Você proibir uma via, né? Ou estacionamento num horário, né? Num determinado horário, que eu acho que é bem clássico das nossas cidades, né? Ah, vamos aumentar a capacidade da via, proibindo o estacionamento no horário de pico. E Sim. que a gente sabe que isso vai ter vida curta, né? São Sim, soluções são, que são duram o soluções quê? Um para ano, não dois no resolvem máximo. a causa do problema, só amenizam as Exato, consequências. Exato. Então, exatamente. vou colocar mais uma pimenta aqui na nossa conversa para ver. Hoje há uma discussão que era mais restrita aos estudiosos ou aos partidos políticos de esquerda e tal, que é a questão da tarifa zero. E hoje ganhou uma projeção nacional. São mais de 150 hoje com tarifa zero integral ou parcial. Muito eu ainda vejo, não por uma questão até técnica política, de política pública, mas muitos até com viés ainda, infelizmente, eleitoreiro, mas a gente vê cada vez essa discussão avançando mais. Então, como é que você enxerga dentro de tudo isso que está acontecendo, a entrada da tarifa zero como um elemento de atração até para o transporte público, de inclusão social, sem dúvida, de facilitar o acesso aos equipamentos da cidade para aquela população que está lá na periferia, porque não tem condições de morar mais próximo do seu emprego, mais próximo dos equipamentos que são oferecidos. Como é que você enxerga a questão da tarifa zero dentro de todo esse problema que a gente está passando hoje? Bom, assim, quem paga a conta? Acho que essa é a primeira Sim, resposta, né? sem dúvida. Quem vai pagar a conta que
uma conta a ser paga existirá, né? Não, não é que temos tarifa zero e que não teremos um custo e o custo é zero, né? O Não custo é- vai continuar Pelo e, pelo contrário, contrário, né? O é, custo é se crescente. aumentar, o Exatamente, o custo é transporte de crescente. qualidade custa dinheiro. Custa dinheiro. E a gente está falando, eu acho que assim, vamos voltar lá no começo da nossa conversa, né? A gente está falando das pessoas que optam por um transporte de moto, né? Um mototáxi, e não é pelo custo. Muitas vezes, né? Pela Dependendo da velocidade. corrida, é pela velocidade, pela comodidade. Então, cada vez mais, e isso está comprovado nos estudos que a UITP tem, o custo não é o principal motivo de não utilização do transporte público. Então, acho que isso a gente tem que responder isso. Se ele for gratuito e a UITP tem vários estudos, né? A gente tem estudos do, entre aspas, do mau uso do transporte quando ele se transforma gratuito. Cidades que tiveram explosões em absolutamente em curtíssimas distâncias, com impacto intenso na mobilidade ativa. As pessoas deixaram de caminhar 2 ou 3 quarteirões porque é gratuito, vou entrar aqui, vou andar um quarteirão no dentro do ônibus. Então, a gente chama isso, entre aspas, de mau uso, entre aspas, né? O mau uso que acaba impactando na qualidade do transporte público, te demandando, às vezes, em trechos, em tramos, te demanda uma quantidade maior de transporte público para manter aquela qualidade inicial. E aí, o que a gente vê, eu iria muito mais para uma discussão dos esquemas de financiamento do transporte público. Correto. Hoje, nós não conseguimos, né, fazer investimentos no transporte público. E aí, a gente está acrescentando um elemento que é a tarifa a tarifa free fare, que a gente fala em inglês, mas a tarifa zero, sem conseguir pagar a conta hoje. Vamos falar, a gente pagou a conta, né? Aí muita gente fala, o exemplo de Luxemburgo. Luxemburgo estava com a conta mais que paga, aí não sabia o que fazer com o dinheiro, vamos dar gratuito, né? Mas uma cidade de 600 e poucos mil habitantes, né? Então, a gente tem vários estudos. Agora, inclusive, há 15 dias atrás, a UITP tem reuniões, a gente chama de reuniões políticas, né? Que se reúnem cada 6 meses. Então, são os grandes players aí do mundo inteiro, um grupo em torno de 60 pessoas que discutem vários temas e estabelecem, digamos, quais são os parâmetros que a UITP vai defender nos próximos anos. Obviamente, há uma discussão no mundo sobre tarifa zero, que surgiu principalmente na questão da pandemia, né? Naquela coisa de pós-pandemia, o que fazemos para incentivar a utilização do transporte público. Obviamente, tem um estudo aí do transporte, por exemplo, tem vários, mas um específico sobre a França. A França tem discutido muito isso. E quando a gente vê, aí voltando para a realidade brasileira, quando a gente vê o modelo de financiamento do transporte público francês e a gente compara com a gente, hoje, o usuário do transporte público na França paga em torno de 17% do custo da tarifa. 17%. Mais ou menos uns 2% é o Estado, é a nação, em torno de 35% são, digamos, as autoridades regionais, podem ser municipais ou de região, a estrutura administrativa é um pouquinho diferente da nossa. E eles têm lá o 47%, quase 50%, pago pelas famosas impostos de mobilidade, que a gente poderia chamar esses impostos de mobilidade, é uma cesta, né? É uma cesta de impostos exclusivos para mobilidade, o que inclui o famoso Verseman Transport, que é muito similar ao nosso Vale Transporte. Então, quando a gente olha essas figuras, e mesmo, vamos para os Estados Unidos, vamos para uma MTI, vamos para um Nova York, a Uhum. gente vê um desenho que é uma cesta de financiamento
no qual se cria, né, um lastro de financiamento a longo prazo. sim, E nós não desenhamos ainda esse modelo e estamos discutindo uma tarifa zero. E não estamos discutindo como ela vai ser paga. sim, Então, eu acho que nesse ponto é um ponto de inflexão, queremos tarifa zero, é uma política pública, enfim. Até que ponto isso é válido, né? Porque quem realmente, né, precisa, de repente, está usando o está preferindo usar o mototáxi, né? Como você acabou de dizer, né? Começava com aquela pequena conexão de uma área, digamos, com pouco acesso ao transporte público para chegar nos macroeixos do transporte. E hoje as pessoas estão optando pela viagem completa. E não é pelo custo, né? Então, eu acho que ainda faltam muitos estudos para a gente entender o que está acontecendo. E valeria muito mais a pena estar numa discussão de modelos de financiamento, né? sim. Então, a gente não. O Vale Transporte, para nós, poucas pessoas ainda falam do Vale Transporte, da importância do Vale Transporte. O Vale Transporte cada vez mais perde espaço, né, no modelo de financiamento nosso. Sim. E, e aí a gente está falando, né? Então, é muito fácil falar de cidades europeias que têm em torno de 10% da tarifa sendo paga pelo usuário, é muito mais fácil falar de uma tarifa zero nessas circunstâncias, né? Já E o falta nosso pouco para usuário, comer. exato, né? Então, né? Hoje a gente está falando que a gente não tem modelo de financiamento e que a gente vai financiar 100% aquilo que alguém está pagando hoje. E que no fundo, não é um impacto, né? Um impacto para algumas pessoas. Né, a gente sempre que tem essas discussões, e às vezes eu falo, mas vocês não têm. Anos atrás a gente discutia gratuidade no sistema, né? Então, o impacto que as gratuidades tinham na tarifa do Brasil, né? Então a gente tinha, não sei, funcionários do Correio que andavam gratuitos. E realmente eles precisavam, né? Não me lembro, mas era uma lista, né? Não estamos falando daquela pessoa né, É, enfim, o, absolutamente excluído da sociedade. A gente falava de uma lista gigantesca, né, de pessoas que tinham remuneração, mas que andavam gratuitos no sistema. E aí, quando você ia para outros lugares, você viajava, mesmo na Europa, você falava, qual que é a gratuidade aqui? As pessoas te olhavam com uma cara assim, do que você está falando? Mas qual que é a percentagem de gratuidade? Assim, a gratuidade era alguém, um imigrante que tinha uma condição muito específica e aqui ia ter uma gratuidade por 6 meses. Então, as gratuidades eram muito cuidadas, no sentido de que era alguém especificamente que não poderia pagar aquela tarifa. E na América Latina, não vou nem falar no Brasil, a gente criava lá uma lista lá de gratuidades, não sabia nem por quê. Alguém esse benefício aqui é uma gratuidade para alguém. Então eu acho assim que estamos discutindo algo sem ter discutido, sem ter estabelecido as regras do jogo. Então, vai gratuito, né? Obviamente, essas gratuidades têm crescido pelo mundo, como eu comentei. É, a UITP tem um documento muito detalhado aí principalmente quando começou, né? É um documento que já tem uns anos, ele é de 2020, porque realmente se veio essa discussão muito forte, né? É, eu até vou consultar aqui, olha, na década de 70, uma cidade, assim, os estudos da UITP reconhecem que tinha uma cidade nos Estados Unidos com tarifa zero, muito pequenininha lá, Oregon, né, uma coisa assim, muito pequena. É, e lá em 2017, antes de 20, na Europa já eram em torno de 56 cidades com tarifa zero. E aí, quando você fala tarifa zero, a gente está falando de cidades com 73 mil habitantes, 80 mil habitantes, muito do centro urbano. frotas, um bairro, né? Um bairro do Rio de Janeiro. Sim. De repente, por que não escolher um bairro do Rio de Janeiro ou um bairro de grandes cidades nossas e fazemos um piloto de tarifa zero, né?
Por que não, né? Estamos falando aí de 50 mil habitantes, é bairro, né? Sim. É simplesmente um bairro. É, e realmente, às vezes, o custo de implementação de um sistema de bilhetagem e controle numa cidade de 50 mil habitantes, que vai ter uma frota, não sei o que que vai ter uma frota de. Se tiver 100 ônibus, deve ser Sem muito. ônibus, no máximo sem ônibus. No máximo, 100, vamos falar de 100 ônibus. Realmente, de fato, capaz que seja mais caro fazer todo o investimento de tecnologia, porque hoje a gente precisa de tecnologia para o sistema de pagamento de 100 ônibus, do que é, do que liberar a tarifa naquela cidade, né? Então, eu acho que assim temos que tomar muito cuidado, obviamente, com esse discurso, como você diz, com um viés muito político. Estamos em campanhas eleitorais muito intensas, mas sem discutir a cesta de financiamento do sistema de transporte sem revalorizar ou rediscutir, realmente, eu acho que assim, o Vale Transporte vai precisar ser rediscutido num contexto de empregabilidade completamente diferente de quando ele foi implementado, né? A gente estava falando, né? Home Foi office, implementado pessoas há com 40 trabalho. anos atrás. Pois é, 40 anos atrás, talvez, né? A empregabilidade era Sim. completamente diferente, né? Apesar do nosso país sempre ter tido uma taxa de informalidade muito alta, né? Sim. Mas quantas vezes se tinha aquele empregado no qual o transporte você pagava à parte? Ah, eu pagava teu dia, eu pagava teu dia de serviço, mas o transporte. Ah, mas você me paga o transporte, né? E se pagava. Então, por que não rediscutir o Vale Transporte nesse novo contexto de empregabilidade? É um recurso interessantíssimo, né? O Brasil foi pioneiro, né, no modelo de sucesso, né? Eu realmente considero uma das melhores políticas públicas que se teve na América Latina. É, e estamos falando agora, não, vamos falar de tarifa zero. Mas como você vai financiar? Não, não sei, vamos pagar, vamos pagar. Então, eu acho que assim, é uma responsabilidade muito grande de trazer à tona essa questão sem ter falado, sem ter pensado antes nos modelos de financiamento que temos. Quando a gente volta lá para a Europa, porque na Europa tem 90 cidades com tarifa. Eles, o que o usuário pagava era 10%, 5%, você vê, né? E aí, tudo bem, uma coisa é cobrir 5%, 10%, e mesmo assim, muitas voltaram atrás, né? Muitas cidades que implementaram voltaram atrás porque tiveram crescimentos exponenciais da demanda e que não conseguiam acompanhar o investimento para manter a qualidade do serviço. Então, um pouco nesse sentido, né? Ok. Então, a gente chegando já ao final aqui, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, está muito interessante. A gente pensando assim especificamente no Brasil. Quais as oportunidades que você enxerga hoje? A gente falou aqui de tarifa zero, falou da necessidade de políticas públicas, mas tem mais alguma coisa que a gente possa fazer para fortalecer a visibilidade, para valorizar o transporte público como um eixo central para o desenvolvimento urbano? Para qualificar as nossas cidades. O que é que você que acompanha o mundo todo aí, é, qual o caminho para a gente começar? Na conversa a gente já apontou alguma coisa, mas de forma resumida, qual o caminho que a gente deve seguir? Temos eleições presidenciais agora, eleições para governadores, para os legisladores aí a nível federal. Como é que você enxerga isso aí? Qual o caminho, se você tivesse que fosse a ministra dos Transportes e tivesse uma solução para dar, o que é que você diria para o presidente? Vamos fazer isso. Eu acho que, sem dúvida, esse momento é um momento crucial para uma transição energética. E o Brasil tem, o Rio, eu sou fã daqueles projetos que vocês tinham com biodiesel, com essa diversidade de transição energética que o Rio sempre pensou muito, né? O Rio sempre foi uma das cidades principais no Brasil que olhavam para a transição energética com responsabilidade, fazendo projetos pilotos, enfim, com uma série de coisas e sem dúvida, eu acho que o motor o Brasil tem toda uma vertente, né, muito específica na questão energética.
somos um país de energia verde, somos um país que temos um potencial industrial reprimido, com falta de investimento. Então, a transição energética, de fato, pode ser e deverá ser, eu espero, né? Um dos motores de mobilização da economia, tanto no que se requer a investimentos industriais, né? Nós, né, dentro do país, sempre se teve a capacidade de produção industrial como um dos motores, e sem dúvida tem uma oportunidade latente de ocupar espaços no desenvolvimento industrial, e ao mesmo tempo as cidades têm que abraçar essa transição energética. A gente está vivendo, né, um impacto global da questão de energia, de diesel. Ainda importamos em torno de 27, 30% do diesel que nossos veículos dependem, né? E a gente não está discutindo, a gente está discutindo como que a gente vai trazer, vai aumentar, vai diminuir imposto para compensar o impacto global que a gente está tendo, né, enfim, da questão da guerra, e a gente não está discutindo por que a gente pode melhorar a nossa capacidade de implementação de biodiesel, de outras. A gente não está discutindo transição energética, né? A gente não está tendo a oportunidade de trazer isso à tona e estamos tentando, né, de novo, como você disse, é, procurando soluções imediatistas que não vão trazer soluções a longo prazo. Então, a transição energética na agenda política seria fundamental, porque o transporte público aumenta a eficiência das cidades, atrai globalmente investimentos quando a gente transforma a cidade pelo transporte público. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu conto uma história de 30 anos atrás, que a UITP teve a oportunidade de estar no começo da história lá de Dubai. Eu acho que se perguntassem para qualquer um de nós, 30 anos atrás, onde é Dubai, seguramente poucos saberiam onde ficava Dubai, né? E Dubai, entre aspas, eu brinco, os sheiks lá estavam muito chateados, né? Ninguém sabia onde ficava o reino deles, um reino tão rico, tão lindo, maravilhoso, e não tinha o reconhecimento mundial. E aí eles resolvem fazer um benchmarking de cidades icônicas, né? Então, Nova York, Londres, Paris. Obviamente, cada uma tinha lá o seu símbolo, um prédio histórico, alguma coisa. Mas o único fator que era comum a todas era um transporte público eficiente, que permitia o turista se locomover, qualquer um que chegasse lá saberia como ir e vir para qualquer lugar, independente de ter ido antes ou não, além do mais, de tornar uma cidade atrativa para investimentos, porque quando você tem uma cidade eficiente, você atrai investimentos. Sem dúvida. Então, o transporte público tem esse papel de trazer eficácia e eficiência. A gente está falando no Brasil de índices muito baixos, né? Acho que a gente podia ficar horas aqui, Paulo, porque a gente está Sem passando o dúvida. transporte cruza emprego, cruza sociedade, cruza políticas públicas. De todas as esferas, na realidade, é um elemento transversal a qualquer política pública. Mas, sem dúvida, eu complementaria com essa questão da sustentabilidade e transição energética para o nosso setor. Pô, foi muito bom a gente estar falando aqui. Se deixar, a gente vai conversar aqui o dia todo, vai virar a noite inteira. Vai, Porque o que você disse agora, o transporte ele é transversal. Todo o resto da economia depende do transporte, não só, no nosso caso, o transporte das pessoas, mas vem a questão da carga nos grandes centros urbanos, a gente fica disputando a rua, é, como que eu abasteço a cidade, como que eu escoo a produção que a cidade tem. E a gente vê aqui no Rio de Janeiro, especialmente na região de Jacarepaguá, muitos laboratórios, muitas empresas que eram estabelecidas saindo da cidade do Rio de Janeiro para ir para outros locais. Primeiro, questão da violência. E segundo, que pouco falavam há uns anos atrás, hoje falam a questão da mobilidade. A gente não consegue chegar para trabalhar, produz e não consegue escoar a mercadoria.
Então, tudo isso prejudica a produção, encarece o custo de de produção. produção, de venda, de tudo isso. Então, as pessoas estão procurando regiões que são mais tranquilas com a questão da segurança e que tem mobilidade e tem qualidade de vida nas cidades e tudo isso. Então, a gente vê um esvaziamento de uma cidade por conta de tudo isso e realmente não vê a coisa mudando. E quando você falou de Dubai, eu coleciono selos. Eu conhecia Dubai porque eu tinha selos de Dubai. Eu não tinha a menor ideia. Pô, eu até achava que era um selo falso, porque vendiam. Pô, eu nunca ouvi falar desse país e hoje acho que Dubai é o grande hub do mundo todo. As pessoas hoje passam por Dubai, tem alguma coisa de interessante, tem prédios e de lá você alcança o mundo todo. É bem interessante. Então, uma política adotada 30, 40 anos atrás, então foi pensada e funcionou. Então, eu estou no transporte já há mais de 40 anos. Então, muitas coisas que a gente está discutindo hoje, a gente discutia 30, 40 anos atrás sem ver soluções. A gente tivesse, ao invés de perder tanto tempo olhando a coisa acontecer, tivesse começado lá atrás, certamente hoje a gente teria resultados bem melhores. Olha, é um prazer conversar com você, ouvir assim que as nossas pautas aqui do Rio Onde a gente participa da CEMOV. Você falou ano passado a Richelle está sempre aqui conversando com a gente, nos representa muito bem na UITP e em todos os eventos, ela tem aí um bom tempo aqui no nosso setor, então a gente está sempre conversando com ela, gravando com ela também, trocando ideias. E olha, um prazer conversar contigo aqui, agradecendo mais uma vez em meu nome do nosso presidente João Gouveia pela sua participação no nosso podcast. Certamente você será convidada para mais bate-papos aqui que trazem tanta informação de qualidade aqui para o nosso ouvinte. Eu que agradeço, realmente um prazer. Temos muitos temas, podemos estabelecer aí temas para as próximas pautas. Adoraria participar novamente. Eu agradeço e realmente agradeço a nossa vice-presidente Richelle, dentro da UITP, do Comitê Executivo, que também sempre nos aporta muita coisa com essa visão regional no contexto global da UITP. Bom, muito obrigado. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez a Eleonora Pazos, chefe do Escritório da América Latina na UITP, a União Internacional de Transportes Públicos, uma das principais organizações globais dedicadas ao desenvolvimento do transporte urbano sustentável. Chegamos ao fim de mais uma edição do episódio, mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.